Fala galera, agora vamos para o próximo tipo de sólido então. Eu vou agora para os cones e para os cilindros, inscritos ou circunscritos, tá bem? Mas eu vou começar novamente relembrando o que são cones, o que são cilindros e o que a gente tem que saber sobre eles, tá bem? Quais são as formulinhas. Então vamos lá dar uma relembrada primeiro. Bom, o cilindro é essa figura fantástica que você está vendo aqui, que parece uma lata de tinta. Eu deixei marcado aqui o centro da circunferência que serve de base para ele e um pontinho na lateral só para você ver esse cilindro rodando. Quer ver, ó? Que coisa mais bonitinha. Aí, o cilindro rodando, rodando. Bom, o que a gente tem que saber sobre o cilindro? A gente tem que saber calcular o volume do cilindro, que é bem simples, na verdade, é só a área da base vezes a altura, que nem eu coloquei ali do lado. A área da base é a área de uma circunferência, tá? πr quadrado. E a gente tem que saber também como que calcula a superfície lateral, que vai ser o comprimento da base vezes a altura. O comprimento da base a gente costuma colocar como 2πr. Nesse caso, eu vou colocar 2πc, tá bom? Eu vou chamar de c o raio da base. Então, sobre o cilindro é só isso. A gente tem que saber calcular o volume, a área da base vezes a altura, e calcular a superfície lateral. É o máximo que o exercício pode pedir. Tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar como é que funciona a esfera inscrita nele. Mas vamos relembrar primeiro o cone. Do cone, a gente tem que saber que ele tem esse formato bem bacana aqui. Ó, dá até para mexer no nosso cone. Que ele tem um raio da base, porque a base dele é uma circunferência. O raio da base, nesse caso, que eu deixei pontilhado aqui, eu chamei de C. Você pode estar estranhando de eu não ter chamado de R, mas é porque como a gente vai ter duas esferas, né, uma esfera inscrita e uma circunscrita, eu deixei a letra R para elas. Então aqui, o raio da esfera, o raio da circunferência, que é a base, eu chamei de C. A gente tem a altura do cone, que eu chamei de H, e a geratriz do cone, que eu chamei de G. Tá joia? O que a gente tem que saber sobre o cone? Em primeiro lugar, como é que a gente calcula o volume de um cone? Porque vai que o exercício pergunta isso. O volume de um cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Ou seja, você calcula a área dessa circunferência que está aqui embaixo, faz vezes a altura e divide por 3, tá bom? É essa formulinha que está aqui do lado. Além disso, é importante você saber que dá para você montar um Pitágoras aqui, ó, que é meio óbvio, né? Se você olhar no desenho. Dá para fazer um Pitágoras utilizando o raio da base, a altura e a geratriz. Ou seja, c ao quadrado mais h ao quadrado igual a g ao quadrado. Igual na formulinha ali do lado, ó. E também tem a área lateral, né? Que não costuma aparecer muito, mas não custa nada lembrar que a área lateral, que eu estou chamando de S aqui, vai ser π vezes c vezes g. Ou seja, π vezes o raio da base vezes a geratriz. Tá joia? É isso que a gente tem que saber sobre cone. Então agora a gente pode ver como é que funcionam esses sólidos inscritos ou circunscritos, tá? O primeiro caso que eu vou mostrar é o caso do cilindro inscrito numa esfera. Então eu vou deixar ele dentro de uma esfera, ó. Vou colocar uma esfera por fora dele. Quer ver? Pronto, apareceu uma esfera por fora dele. Agora eu vou traçar algumas coisas aqui nesse meu desenho. Eu vou deixar o centro da esfera marcado e eu vou traçar uns segmentos de reta. Primeiro, esse segmento de reta, que você pode perceber que é o raio da minha esfera. Depois, esse bonitinho, que é o raio da base do meu cilindro. E esse pedacinho da altura, é uma metade da altura, tá bem? Então, forma 90 graus ali embaixo. Você deve conseguir perceber que a gente vai conseguir montar um Pitágoras aqui, né? Ou seja, c ao quadrado mais h sobre 2 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Tudo bem? Que nem está aqui do lado. É assim que a gente descobre o raio da circunferência, o raio da esfera circunscrita. Tá joia? Vamos ver o cone, que é o mais importante. A esfera inscrita num cone, aqui a gente tem o cone bonitinho, ó. Eu vou colocar uma esfera inscrita. Lembre-se que inscrita significa dentro do cone. Então está aí a esfera maravilhosa dentro do cone. Temos o centro dela marcadinho, que eu chamei de ponto C. E eu ainda vou marcar uma reta que vai ligar essa esfera em um pontinho aqui da geratriz, tudo bem? Formando 90 graus, aliás. Então, olha que bonitinho que está aqui, a minha esfera inscrita. O que acontece? Você percebe que esse segmentinho aqui, ó, que liga o centro da esfera na geratriz, é o raio da esfera? E também é o raio da esfera a distância desse centro dela até o centro da base?
Bom, se a gente sabe qual é a altura do meu cone, a gente sabe qual é o raio da base do cone, sabe qual é a geratriz, tem como a gente descobrir esse R minúsculo, esse raiozinho, fazendo uma semelhança de triângulos. Porque esse triângulozinho pequeno aqui, retângulo, com esse 90 graus, é semelhante ao triângulo grande. Então, se você, num exercício, tiver a paciência de desenhar, você pode desenhar e daí resolver a semelhança de triângulos. Se não, eu vou deixar uma formulinha já para você. É bem simpática, ó, e a fórmula faz bastante sentido. A fórmula é assim, ó, resolvendo como se fosse uma semelhança. Ó, Rzinho, que é o cateto oposto aqui desse triângulo, em relação a esse ângulo aqui de cima, Rzinho está para C, assim como a hipotenusinha, que é a altura menos R, ou seja, H menos Rzinho, está para G, que é a hipotenusa do grande. Tá bem? Então, a formulinha é Rzinho está para C, Rzinho sobre C, é igual a H menos R sobre G. Tá joia? Com essa fórmula, você consegue descobrir o raio da circunferência inscrita. E como seria a circunferência circunscrita? A esfera circunscrita é mais fácil ainda. Quer ver? Ó? Deixa eu traçar primeiro a esfera circunscrita, fazer o desenho dela aqui. Pronto, ó, circunscrita, ela está por fora, tá bem? O cone que está inscrito a ela. Olha o cone bonitinho dentro dela. E como é que eu vou descobrir o raio dela? Vai ser bem simples. É só você traçar esse raio que vai do centro da esfera até um vértice aqui, até um vértice não, né? Até um ponto aqui da circunferência de base do cone, e você vai ter um Pitágoras, ó. R ao quadrado é igual a C ao quadrado mais H menos R ao quadrado. Tá bem? É esse Pitágoras bonitinho que está aqui do lado. Tudo bem? É uma fórmula bem simples, uma fórmula mais fácil até do que aquela outra que veio de semelhança. Bom, vamos finalmente fazer um exemplo. Um cone de altura 8 e geratriz 3 está circunscrito em uma esfera, ou seja, ele está por fora da esfera, a esfera que está dentro dele. Então, a fórmula que eu vou usar é essa. Qual é o raio da esfera? Bom, se eu vou usar essa fórmula, eu preciso saber qual é o raio da base do cone. Então, vamos lá. Eu tenho que a altura do cone ao quadrado mais o raio da base ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado. Dessa formulinha aqui, dessa equaçãozinha, eu vou descobrir que o C vale 6. Tá joia? Aí eu posso colocar na formulinha que eu tenho aqui. O Rzinho que eu quero descobrir sobre 6 é igual à altura, que é 8, menos Rzinho, sobre o G, que é 10. Multiplico em cruz, 10R igual a 48 menos 6R. Vai dar 16R aqui, igual a 48. Então, o R deu 3. Tudo bem? É só uma questão de você saber escolher a fórmula. Tá bom? Vamos ver se você consegue escolher a fórmula. Então, vamos lá treinar em algum exemplo antes de voltar para o último sólido.